Olá, bem-vindo, bem-vinda a essa aula. Nós iremos tratar hoje sobre os 10 assuntos mais importantes para a revisão do exame da ordem em direito constitucional. A gente sabe que a FGV ela é muito criteriosa com relação a como ela cobra a filosofia das questões da FGV, são aquelas questões cansativas, mas que no final a resposta normalmente vem como uma letra de lei ali colocada, meio mascarada. Então, antes de qualquer coisa, já digo a você: leitura da letra de lei é fundamental. Faz parte de 70% da tua carga de estudo, 20% doutrina e 10% alguns pontos de jurisprudência. No mais, toca a vida, responde muita questão, simula muito, porque você precisa também entender que o tempo tem que ser o seu aliado e não o seu algoz. Vamos aqui já começar com o nosso material, tá? Top 10. Então vamos lá. Controle de constitucionalidade. Esse tema envolve a análise de compatibilidade entre a Constituição e as leis, e aí você vai ter que entender como é que funciona, como é que é processada uma ação direta de inconstitucionalidade genérica, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e uma ação declaratória de constitucionalidade. Pense que você tem que resolver essas questões a partir da leitura de dois normativos específicos: a Lei 9868 de 99 e a Lei 9882 de 99. Você aí consegue maturar e estudar esses assuntos. E eu já digo a você, eles são base para outras respostas. A partir do estudo do controle de constitucionalidade, você pode responder outras perguntas. Por quê? Porque aqui há uma junção de vários tópicos de direito constitucional para se chegar a um controle de constitucionalidade. Então esse, para mim, é fundamental. Você tem também aqui os direitos e garantias fundamentais. Esse é um tema central que, junto com o controle de constitucionalidade, vai representar aí mais ou menos quase que 50% de todo o conteúdo que de fato pode vir ser cobrado na prova. Porque eu não vou dizer a você que você deve esgotar todos os assuntos de direito constitucional. Uma situação ótima dessa pode até acontecer para quem tem tempo, para quem não tem muita coisa para fazer, quem vive olhando para cima. E eu sei que você está cansado, está cansada e precisa de direcionamento. Mas a única coisa que eu posso te dizer agora, meu amigo, é assim: não existe vitória sem dor. Você pega a Constituição e já vai ler os direitos e garantias fundamentais. Lê o título primeiro, o capítulo primeiro da Constituição, do título primeiro todinho, do artigo primeiro até o artigo 5º completo, que você já vai ter aí uma boa base para responder muitas questões. E aí você vai ponderando em outros locais do texto da Constituição. Mas o ideal é que você leia todo o texto da Constituição. O terceiro ponto são as ações constitucionais. Quais seriam elas? Você vai ter aí os remédios constitucionais. E aí você vai ter, lógico, as ações de controle de constitucionalidade são remédios constitucionais. Mas você vai ter aí, tradicionalmente, mandado de segurança, ação popular, habeas data, habeas corpus, ação civil pública, mandado de injunção. O mandado de segurança você tem que colocar aí nos seus estudos o individual e o coletivo, que é sempre cobrado na segunda fase de direito constitucional. É um tópico que é recorrente nas provas de segunda fase. A ação popular, que a ação popular tem uma lei específica, pequenininha, curtinha, que você precisa dar uma lida. Habeas data, que você precisa entender. Mandado de injunção, que você precisa ler, também tem uma legislação específica. Esse tema, ações constitucionais ou remédios
constitucionais, eles são cobrados de 1 a 2 questões. Sempre está ali. Ele está normalmente agregado ao tema controle de constitucionalidade. Então você vai ver que algumas das questões que você estuda para o exercício de um simulado e para o exame da ordem, você vai ver que ali estão embrincados, eles estão com a textura ali pregada e caminham juntos. Esse quarto ponto é top. Organização do Estado. O que seria a organização do Estado? Você lê o artigo 21 ao artigo 30 da Constituição, pulando o 29A, porque trata sobre vereadores e quantos vereadores deve ter em uma cidade com tantos eleitores. Aquilo dali não adianta para você ler. Aquilo dali nem deveria estar na Constituição. Mas vamos lá. Você vai pegar a competência administrativa dos entes federativos e a competência legislativa desses entes federativos. E você tem as sacadas de saber que quando há o tópico na escrita da cabeça do artigo, no caput do artigo, legislar sobre, óbvio, é a competência legislativa. E aqui, ou se não tem a palavra legislar, vai ter qualquer outro verbo, e aí você tem a competência administrativa. Pense nesse ponto específico da prova. Você vai pegar a Constituição, funciona assim, você pega a Constituição e vai tratar sobre a organização do Estado. Eu também coloco aqui intervenção nos entes federativos, artigo 34 ao 36. Ele faz a junção de tudo o que ele faz o fechamento do tema organização do Estado, tá? O nosso quinto ponto é o assunto ordem social. E aí você estuda as ordens sociais aqui, artigo 6º, 7º, 8º. Você vai estudar esses artigos já pensando em direito do trabalho. Pois é, nós temos aqui excelentes professores de segunda fase, que é o professor Mike, professora Micaela e o professor Felipe Solano, que estão à disposição para te atender em direito do trabalho, como eu estou aqui em direito constitucional. Quando você estuda a ordem social, você vai ali juntar com direito do trabalho. E já remete a um outro ponto de direito previdenciário, porque aí você vai ter que entender os princípios gerais do direito previdenciário e o que gira em torno deles. Então, ordem social, você também vai ter, ao final da Constituição, temas específicos que precisam ser estudados por vocês. Você vai estudar do artigo 205 até o artigo 240 da Constituição. Você vai ter ali pontos específicos de saúde, educação, cultura, meio ambiente, pesquisa, seguridade sociais. São temas que são de uma grandiosidade de possibilidade de cobrança, mas que há uma redução da cobrança desse tema a uma questão, por exemplo. É uma questão no universo de 6 questões que você tem que responder. Sexto tema, esse sexto tema é poderes da União. Você vai entender quais são os poderes da União quando você estudar os poderes legislativo, executivo e judiciário e as funções típicas e atípicas. Se eu fosse agora tocar em um ponto desse ponto 6, dissesse guerra, qual seria aqui o que eu devo focar? Eu focaria no poder legislativo, no processo legislativo e emenda à Constituição e comissões parlamentares de inquérito. Executivo, competência do presidente da República no artigo 84. E aí eu ia para as competências do Poder Judiciário, especificamente do STF e do STJ. Eu sabendo e da Justiça Federal. Então você vai lá no artigo 102, no artigo 105 e no artigo 109 da Constituição. E você já fez muita coisa, tá? Relações, aquelas ideias de freios e contrapesos, você vai aí mesclar com o tema controle de constitucionalidade e cláusulas pétreas no processo legislativo. Então tá aqui o
o top 6 da nossa live. O 7, como eu já disse, o processo legislativo ele vem como uma parte. Porque quando eu falo sobre a organização dos poderes, eu toco no poder legislativo. O poder legislativo tem um assunto que tem uma sobrevida muito grande dentro do estudo de controle, dentro do estudo de direito constitucional. E aí, processo legislativo, pode ter certeza, é um assunto que te ajuda, se ele não vem com uma questão, mas ele te ajuda a responder outras, principalmente de controle de constitucionalidade. Há uma vinculação muito grande entre o processo legislativo e o controle de constitucionalidade. Por quê? Porque o processo legislativo ele tem um rito específico que deve ser obedecido. Caso a lei seja criada sem ter tido a obediência ao rito específico determinado, ali eu tenho um vício de constitucionalidade do tipo formal, ou seja, a formalidade da construção da lei não foi atendida pelo legislador. E aí é possível é possível propor uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Então, esse ponto específico vai te ajudar nisso. E claro, existe aqui o final do processo legislativo, eu focaria no processo legislativo de emenda à Constituição, os legitimados para iniciar um processo de análise de projeto de lei, projeto de emenda à Constituição, a PEC, e também qual seria o papel da Presidência da República nessa Constituição legislativa. E também entender a diferença desse processo para os demais processos e a atuação presidencial com o seu veto e a sua sanção. Tá? E aí nós temos o ponto 8. O ponto 8, ele chega a se confundir com o direito eleitoral. E aí direito eleitoral também sou eu que abordo aqui no SES, na OAB. Quando você tem esses tópicos que estão aqui, você vai estudar principalmente focando em direito eleitoral. Nacionalidade, direitos políticos, você coloca aqui nesse ponto. Tem um tema que ele puxa esses demais, porque sem ela não existe direitos políticos para uma pessoa, que é a nacionalidade. E aí você vai estudar a nacionalidade com as alterações que foram dadas recentemente, com a emenda 131, tá? E você vai esquematizar os seus estudos direcionado para a letra de lei, o texto da Constituição. O direito de votar e ser votado, a organização dos partidos, peso e suspensão dos direitos políticos, e assim vai. Impugnação ao mandato eletivo, no artigo 14, parágrafo 10, enfim. Há uma quantidade muito grande de temas. Mas eu alerto, na primeira fase, o artigo 14 ao artigo 17, do artigo 14 ao 17, você vai ter aí muito mais temas de direito eleitoral do que propriamente de direito constitucional. Mas isso não quer dizer que você não vai estudar, ok? E aí, o que é que eu falei aqui? Veja, eu falei no início de um ponto e repito aqui, reforçando como se fosse algo isolado. É estudar os remédios constitucionais de maneira uniforme e isolada. Ação popular, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança. Eu estudo um a um, sem fazer com que haja uma mescla dos assuntos, quando eu falei no ponto, acho que 3 ou 4. Então, remédios constitucionais também vai ter uma incidência razoável na tua prova. Aqui eu tenho um porém a fazer. Os remédios constitucionais, eles vão poder te ajudar na prova de segunda fase. E aí é uma dessas ações que são propostas. Você vai ter que manuseá-las. Porque é fácil fazer a prova de segunda fase de constitucional. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá? Vamos para o nosso último ponto. O nosso último ponto é a intervenção do Estado na propriedade privada. Você vê também isso em direito administrativo, com o professor André Albuquerque. Mas eu reforço aqui que a leitura da letra de lei da Constituição é de fundamental importância para o teu estudo. Isso vai te proporcionar, a leitura da Constituição vai te proporcionar você responder questões de direito constitucional, de direito eleitoral, de direito administrativo, talvez até de direito tributário, de direito previdenciário. Por quê?
há uma recorrência grande na cobrança de temas que estejam alocados no próprio texto da Constituição e lá seja um ponto de apoio para estudos para o exame da ordem, tá? Então, pega logo essa ideia de estudo direcionado. E é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente. Essa live é curtinha, é pequena. A gente está aqui para te direcionar da melhor maneira possível. E claro, nós estamos prontos para te atender aqui no SES OAB. Você vai no nosso Instagram, no perfil SES OAB, no arroba perfil SES OAB. Eu já convido a você a nos seguir nas redes sociais no arroba Prof. José Guerra, tá? E aí a gente vai tirar tuas dúvidas, vai te mostrar, nós estamos com atendimento humanizado, inclusive para a nossa segunda fase, nós temos atendimento humanizado, nós conversamos com vocês, são os professores que estão ao lado dos alunos, tirando dúvida, conversando, fazendo aquilo que é necessário para que você seja aprovado ou aprovada. Estamos aqui de braços abertos para te receber, com atendimento humanizado, individualizado e, claro, compreendendo as tuas necessidades. A nossa equipe SES está aqui para isso, ok? Então, olha, não deixa de dar um like aqui nesse vídeo, porque nos ajuda. Não vai lá no Instagram e nos segue no arroba SESOAB e no arroba Prof. José Guerra. E é isso, qualquer dúvida, vai lá no meu Instagram, no direct, e manda um direct para mim, para que a gente troque umas ideias. Eu estou aqui, olha, para ajudar da melhor maneira possível e com a maior brevidade também. Um forte abraço, Deus abençoe a vocês. Valeu!